Muito bem, voltamos. Vamos conversar sobre o Apocalipse de João e eu quero tratar com você nesse vídeo pequeno, quero ser breve, sobre os símbolos no Apocalipse. Uma das coisas que mais traz problema para o leitor, especialmente se é um leitor de primeira viagem, é a quantidade de símbolos que nós encontramos no Apocalipse. O Apocalipse é cheio de símbolos, é recheado de símbolos, é um livro repleto de símbolos. Como interpretar os símbolos? Como entendê-los? Então, eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Esse vídeo vai tratar de símbolo, devo voltar a falar sobre isso em outra oportunidade com você, mas nesse momento aqui eu queria fazer um alerta. Os símbolos, apesar de eles possuírem um certo sentido convencional, eles podem variar bastante. Por exemplo, é muito comum você ouvir de alguém que o número 7 é o símbolo da perfeição. Muito bem, é um símbolo convencional. Você pode falar isso, você pode dizer algo parecido com isso. Mas, num texto como o Apocalipse, os símbolos podem variar dependendo de algumas situações. Então, eu vou levantar para você aqui algumas situações no Novo Testamento, no mundo bíblico, que podem gerar mudança de significado nos símbolos. A primeira coisa que eu preciso que você atente é o seguinte: símbolos mudam de sentido quando o contexto histórico e literário muda. Quer um exemplo? O leão representa Jesus em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, fala de Jesus como o leão da tribo de Judá. Pois bem, a mesma figura, o leão, foi também usada para representar, para simbolizar o diabo. Em 1 Pedro 5, 8, o diabo anda ao redor como um leão. Veja que o mesmo símbolo pode ser usado para falar de Cristo em Apocalipse ou para representar o diabo lá em Pedro. O mesmo símbolo, não é? Um outro aspecto que eu preciso lembrar a você. O mesmo elemento, a mesma coisa, pode ser simbolizada por mais de um símbolo. Símbolos diferentes podem simbolizar a mesma coisa. Voltando aqui ao Apocalipse, no Apocalipse você encontra Jesus como a raiz de Davi, Jesus como o leão de Judá. Ele é também o Cordeiro de Deus, mas é também o Filho do Homem. No mesmo Apocalipse, você vai encontrar ainda Jesus, no capítulo 12, como a criança que foi resgatada por Deus do dragão e levada para o céu, ali é Jesus. E no capítulo 19, Jesus aparece como um cavaleiro sobre um cavalo branco, retornando no fim dos tempos. Veja que Jesus é a figura por trás de todos estes símbolos, mas os símbolos variam bastante. Tá? Em terceiro lugar, os detalhes do símbolo podem variar. Você pode ter, então, uma ideia simbólica, um conjunto estrutural de símbolos no meio, mas os detalhes dessa composição variam. E eu vou usar para explicar isso, por exemplo, os 4 seres viventes. Esta expressão está falando de uma realidade espiritual complexa, por isso o Apocalipse fala deles na forma de seres que têm 6 asas, na forma de seres que estão em torno do trono e cantam dia e noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isso está no capítulo 4 do Apocalipse, não é? E esses 4 seres viventes estão cheios de olhos por dentro e por fora. Há outros elementos aqui, mas esses já servem para lembrar você quem são estas figuras. São seres celestiais, um grupo de seres celestiais que estão lá em volta do trono de Deus. Estes mesmos seres celestiais aparecem em 2 outros lugares do texto bíblico e são descritos de formas ligeiramente ou de uma forma ligeiramente diferente. Por exemplo, eles aparecem em Isaías 6. E lá em Isaías 6, eles não são descritos exatamente como eles são descritos em Apocalipse, capítulo 4. Aparecem também em Ezequiel, capítulos 1, 2, 3, né? Na primeira parte de Ezequiel, lá estão de novo estes 4 seres viventes descritos por Ezequiel de um jeito ainda mais singular e ainda mais diferente do que Isaías e do que Apocalipse. Mas são as mesmas figuras, você consegue perceber, lendo estas 3 passagens, Isaías 6, Ezequiel 1, 2, 3 e Apocalipse 4, que estes 4 seres viventes
são, na prática, o mesmo conjunto de seres. São seres espirituais que estão em volta do trono e são descritos de forma diferente. São descritos de forma simbólica. Por quê? Porque são seres espirituais e quando os autores precisam falar deles aqui para o mundo material, o mundo do cotidiano, o nosso mundo, é preciso dizer isso por meios simbólicos. Por isso, expressões tão estranhas como cheios de olhos por dentro e por fora. O que isso significa? É um símbolo, né? É símbolo. E nesse sentido, eles aparecem como símbolo nos 3 lugares, mas descritos de forma diferente. Então, eu vou falar com você depois sobre esse símbolo ainda. Eu queria que você tivesse aí essas três dicas em mente. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Mas antes de terminar esse vídeo, vou pedir a você para comentar aí embaixo, aqui no canal do YouTube, aqui na seção de comentários, aqui embaixo, né? O que você pensa sobre isso aqui? O que você pensa sobre isso que eu falei com você? Conversa comigo. Eu vou responder ao seu comentário. Vamos trocar algumas figurinhas aqui sobre este assunto e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.